A história do baobá, a árvore da vida. O baobá teria surgido há 21 milhões de anos na ilha de Madagascar. Depois, as sementes foram levadas pelas correntes oceânicas para a Austrália e para toda a África. Atualmente, essas espécies estão presentes em outros países, inclusive no Brasil. É conhecida como mãe da floresta. Na língua de Madagascar, significa árvore de cabeça para baixo. O baobá pode viver por milhares de anos e armazenar uma grande quantidade de água, que serve de apoio aos animais, plantas e também aos humanos no período de seca. Seus frutos são considerados um superalimento. O tronco é usado para formar ninhos de pássaros e até produzir cordas e fibras para roupas. As flores brancas se abrem à noite, atraindo polinizadores como os morcegos, que viajam longas distâncias em busca do néctar. Apesar da importância, principalmente para o povo africano, o baobá está ameaçado pelos desmatamentos e pelas mudanças climáticas. Os pesquisadores dizem que a espécie está mais perto da extinção do que se imaginava e pedem medidas urgentes de conservação para salvar uma das mais belas árvores da Terra. Está no ar o Repórter Eco, que hoje mostra a criação de livros infanto-juvenis sobre baleias e golfinhos, um projeto de moda tecido com afeto e os vestígios humanos pré-históricos no Pantanal. Veja os destaques do programa de hoje. Alunas da Universidade de São Paulo descobriram uma forma criativa de envolver crianças e adolescentes na conservação dos oceanos. Catadoras e costureiras são valorizadas no processo de transformação de guarda-chuvas usados em peças de roupas originais. E no Pantanal, gravuras nas rochas mostram que o bioma moldado pelas águas nunca foi um vazio demográfico. Baleias e golfinhos como aliados da conservação dos oceanos. Um projeto desenvolvido na Universidade de São Paulo apresenta os mamíferos e o ambiente marinho para o público infanto-juvenil por meio de livros que podem ser acessados de graça. O Brasil abriga mais da metade das espécies do mundo desses animais. A educação ambiental é um dos caminhos para tentar protegê-los. Afinal, orca é baleia ou golfinho? É um golfinho, mas no livro Entre Baleias e Golfinhos, de Milena Lara, o melhor jeito de descobrir é perguntando diretamente para uma orca, que não sabe ao certo, e convida as crianças a se juntarem em uma aventura em busca da resposta. A primeira ideia que eu tive foi escrever um livro infantil. Eu digo que um livro porque eu sempre gostei muito de ler, então para mim os livros salvaram a minha vida em muitos aspectos. E infantil porque eu acho que não tem idade melhor para você se encantar pelo que você ainda não conhece, né? Em outra parte do oceano, uma menina navega em um grande barco, mas uma forte tempestade a derruba na água. Misteriosamente, ela se transforma em uma toninha, um tipo de golfinho, e passa a enxergar e sentir tudo o que acontece no fundo do mar. A história está no livro Maria Toninha, de Iris de Moura.
Eu achei só divertido de pensar que poderia ter, sei lá, uma pessoa que está agindo de uma determinada forma, está relacionada com alguma coisa e aí do nada ela se transforma realmente naquilo que está sendo afetado pelas ações dela. Porque às vezes a gente não consegue ter muita noção do que as nossas ações causam. Milena e Iris são alunas de Biologia e Oceanografia da Universidade de São Paulo. A produção de materiais como livros, jogos, mapas, entre outros, é incentivada como parte da disciplina História de Vida e Conservação de Cetáceos, grupo de mamíferos aquáticos composto por baleias e golfinhos, do biólogo e professor Marcos César de Oliveira Santos. O melhor ambiente para a gente criar e criar produtos de educação é a sala de aula. Esses livros eles estão direcionados para uma audiência que recebe ou recebeu muito pouca informação sobre as baleias e os golfinhos aqui no Brasil. Então, o laboratório que eu coordeno visa atender essas diferentes audiências. Os estudantes escolhem livremente o projeto e a faixa etária aos quais querem se dedicar. Cerca de 99% da literatura sobre baleias e golfinhos voltada à audiência infanto-juvenil é produzida em língua inglesa. E agora a ideia é a gente produzir não só em língua portuguesa, mas com a nossa cultura, para o nosso povo, para a nossa história. Os materiais didáticos ajudam a disseminar informações fundamentais para a conservação sobre as espécies desses bichos magníficos que ocorrem no Brasil. A gente tem 47 registros de espécies na costa brasileira e bacia amazônica, onde a gente também tem 2 espécies, das 92 existentes no planeta. É uma diversidade muito ampla. Então a gente tem um potencial gigantesco, não só para estudar baleias e golfinhos, mas para usá-los como bandeira de conservação do meio ambiente, dos oceanos. E justamente na década dos oceanos. O terceiro livro da série, Conhecendo as Baleias e os Golfinhos, foi transformado em audiolivro, com o apoio da Fundação Dorina Novil, voltado para crianças cegas ou com baixa visão. O audiolivro foi um desafio encantador, porque eu não tinha me encontrado numa situação de produzir um material para uma audiência que eu não tinha lidado. Eu visitei a Fundação Dorina Novil para Cegos em junho do ano passado, e saí de lá transformado. E o mais mágico de tudo isso é que baleias e golfinhos emitem sons de todas as naturezas. Então eles são atores e atrizes espetaculares para a gente comunicar com essa audiência e que precisa ser incluída no processo de educação. Baleias e golfinhos são fundamentais para o equilíbrio dos ecossistemas marinhos, mas estão ameaçados principalmente por perda e contaminação de habitat, poluição sonora que interfere na comunicação desses animais e atropelamentos por embarcações. A garantia da proteção dos ecossistemas marinhos e da diversidade biológica que se encontra neles reside em 2 frentes muito fortes: educação e política pública. As 2 têm que andar em paralelo. As 2 têm que ser muito robustas. No caso dos cetáceos, por exemplo, as baleias e golfinhos, as políticas públicas não existem. A gente precisa começar a trabalhar do zero. Mas a gente só consegue trabalhar do zero se a informação está disponível. Então, a partir do momento que a gente conhece, se deslumbra com aquilo, a gente vai ter vontade de proteger, de saber cada vez mais, de estudar e preservar. Então, acho que grande parte da missão da conservação vem tanto do conhecimento quanto do encantamento. Os livros podem ser acessados gratuitamente no site do Laboratório de Biologia da Conservação de Mamíferos Aquáticos Labicema. É só acessar sotalia.com.br na aba Extensão Cultural. Veja agora as notícias da área socioambiental em destaque. Na Semana do Meio Ambiente, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que o impacto climático causado pela humanidade é como o meteoro que eliminou os dinossauros. Guterres pediu ações contra o uso de combustíveis fósseis.
Maio de 2024 foi o mais quente já registrado e o 12º mês seguido com recorde de calor na Terra, segundo o Observatório Europeu Copérnico. Em evento no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou os que ainda acham que seria melhor acabar com a floresta para plantar qualquer coisa. Lula disse que preservar a natureza pode ser tão rentável quanto outro tipo de investimento. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, fez um balanço das ações da pasta e anunciou novos programas de proteção ambiental. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que cria as diretrizes de adaptação de políticas públicas contra os efeitos da crise climática. O texto segue para a sanção do presidente. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou um pacote de medidas para tentar amenizar os efeitos do aquecimento global no estado. Entre os programas previstos estão a formação de um comitê de gestão das alterações do clima, a revitalização dos rios Tietê e Pinheiros e parcerias com o setor privado para a destinação de resíduos sólidos. O Pantanal registrou em 2024 974% de aumento nos focos de incêndios, em comparação com o ano anterior. Os dados são do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Você vai ver daqui a pouquinho aqui no Repórter Eco. O projeto Trama Afetiva questiona a indústria da moda e revoluciona ao dar novo destino a guarda-chuvas que iriam para o lixo. A moda como meio de transformação social e ambiental. O projeto Trama Afetiva questiona o excesso de consumo de uma indústria que, ao vender mais e mais, acaba lotando os aterros sanitários. O reaproveitamento de tecidos de guarda-chuvas que iriam parar no lixo mostra que não há limites para a criatividade. Novas formas e combinações de cores originais em roupas pensadas para gerar reflexões. Elas são feitas de tecidos de guarda-chuvas usados e descartados que iriam para aterros sanitários. Fazem parte do projeto Trama Afetiva, criado em 2016. Jackson Araújo, mestre em design com pesquisa em antirracismo, é o diretor criativo. Thaís Losso, uma das estilistas, mas essa é uma trama tecida a muitas mãos. É importante a gente falar das catadoras, porque são elas verdadeiramente que cuidam da saúde do planeta. Que antes o que elas faziam, que era vender o guarda-chuva inteiro quebrado para quem faz reciclagem de metais, elas, ao desmontar o guarda-chuva, vender para a gente o nylon e o ferro, o alumínio, para quem compra metal, elas ganham 2 vezes. Nesse sentido, consegue hoje impactar a vida de 300 famílias. Tecidos lisos e estampados, alguns danificados ou manchados. Criatividade e técnica para o corte garantem o aproveitamento ao máximo. Como é que você faz para não descartar um monte também do que chega do guarda-chuva? Porque não faz sentido a gente impedir uma coisa de ir para o lixo e depois eu mandar um restinho para o aterro. Não existe, já é uma coisa que nem que fique aqui até eu ter uma ideia de tirar aquele último rasguinho. O Jackson falou um desafio para a gente, que era para a gente criar zero resíduo. Né, que existe, né, o conceito de que o bom design é o design que não gera sujeira, não gera lixo. Natural do Piauí, Herculânia Reis é costureira parceira do projeto. Participa de cursos e oficinas da Trama. Ela mora em Taboão da Serra, cerca de 20 quilômetros do centro da capital paulista. Aqui costura o pochetão, outro produto que garante o aproveitamento integral do nylon. Eu sempre cito 2 coisas. Uma, geração de renda, que eu quero e eu prefiro trabalhar em casa hoje. E a segunda, assim, é estar contribuindo com o meio ambiente. É ver que eu posso fazer um pouquinho
vai melhorar o mundo em que vivemos. E tem uma remuneração justa para isso? Sim, a gente fez um curso para fazer o preço da mão de obra justa, não ser essas empresas, essas oficinas terceirizadas que geralmente se paga uma merreca para quem costura, né? Este maxi pullover foi feito em crochê, a partir do fio criado com os tecidos dos guarda-chuvas. Design social, economia afetiva, são algumas expressões ou conceitos ligados ao trabalho de moda e design desenvolvido aqui. O projeto Trama Afetiva vai além do reaproveitamento de tecidos. De que forma esse pensamento de design social e regenerativo pode afetar a sua percepção sobre a construção de um novo mundo, sobre a possibilidade de uma sociedade mais justa, com uma distribuição de renda um pouco mais equânime, digamos assim, né? Lembrando que nós somos uma plataforma de design social muito pequena, a gente é uma célula dentro de um mar muito grande, que é a indústria da moda, né? Que é feita ainda hoje sob os pilares da Revolução Industrial. Essa ideia também embasa as ações da Escola Trama Afetiva. A ETA é uma escola gratuita sobre pensamento crítico para a produção criativa. Nosso método pedagógico exercita o olhar decolonial, transdisciplinar e ético e enaltece a diversidade brasileira. Sobre o que ou a quem serve a sua criação? As roupas exibidas nos desfiles chamam atenção para os propósitos da trama afetiva, mas essa vertente, chamada de tramas vestíveis, inclui também a coleção de jaquetas corta-vento para o dia a dia, peças únicas vendidas em bazares. Indústria nada sustentável, a moda trabalha com a motivação contínua do desejo do consumidor pelo novo. E se antes de dispensar o guarda-chuva for possível aumentar a vida útil dele, seu Durval fez dos concertos profissão há 31 anos, na zona oeste de São Paulo, e sempre tem clientes. Vem gente do Rio, vem de Minas, da redor de São Paulo, todos os lugares vem um pouco. Tem senhor de idade, não pode vir, eles pagam Uber, motoqueiro, e vem, traz, retira. A equipe da Trama Afetiva curtiu saber dessa opção. Dá um novo significado de você impedir que isso vá para um aterro, de que fique podre lá, de você estar ajudando uma cadeia social de pessoas. Eu acho que isso é o que faz completamente o sentido para mim. O que a gente quer exatamente é mostrar que a moda não é mais sobre roupas, a moda é sobre pessoas. As pessoas é que fazem a essência do processo acontecer e por isso mesmo elas são importantes de serem respeitadas, valorizadas e não colocadas num álbum de figurinha como é o que se entende por diversidade hoje, né? A gente busca de fato promover o protagonismo, que pra gente é o significado mais profundo e perfeito de inclusão. E logo, logo, aqui no Repórter Eco. A fascinante história da ocupação humana no Pantanal. A presença humana no Pantanal remonta a pelo menos 8.000 anos. No livro Pantanal, Origens de um Paraíso, os autores descrevem a ocupação da maior planície alagável do mundo, rica em biodiversidade, e alertam que a conservação do bioma depende da manutenção dos ciclos das águas. Maior planície alagável do mundo, o Pantanal é conhecido pela beleza das paisagens e pela facilidade de avistar animais nativos. O que muitos desconhecem é a história da ocupação do espaço, contada no livro Pantanal, Origens de um Paraíso,
dos pesquisadores Pablo Diener e Maria de Fátima Costa, professores aposentados da Universidade Federal de Mato Grosso. Há vestígios comprovados de uma presença humana há mais de 8.000 anos. Eram mulheres e homens que ali viviam manejando instrumentos de pedra, viviam da caça, da pesca, da coleta, e nós sabemos das suas presenças pelos 2 principais vestígios que eles nos deixaram, que são as pinturas e as gravuras rupestres e também os aterros, também chamado de aterrados, aterradinhos. É uma região cheia de paisagens bonitas e cheia de uma diversidade fabulosa de animais. Mas, junto com isso, há uma complexidade natural, circulação de águas. Tem-se falado do Pantanal como um espaço vazio. E isso é uma barbaridade. O Pantanal nunca esteve vazio. O IBGE tem aceito, normalmente, que se trata de 11 Pantanal, com uma diversidade geográfica, geológica, hidrográfica muito relevante, que redunda em uma grande diversidade da fauna e da flora. A teoria mais difundida é que os primeiros habitantes vieram da Ásia e atravessaram o Estreito de Bering em direção à América do Norte num período de congelamento do mar. Depois acessaram a América do Sul, chegando ao Pantanal. As pinturas e gravuras rupestres se concentram na região da Lagoa Gaiva e nos morros do Letreiro e Carcará, onde hoje fica a divisa de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul. Em lajedos próximos a Corumbá, alguns vestígios foram destruídos pelo pisoteio do gado. A gente entende o significado delas. Estudos recentes têm mostrado que aquilo era uma linguagem figurativa, que os antigos habitantes mediam, por exemplo, o nível da água, percebendo o período de seca, vazante e a enchente. Então, eles poderiam planejar o seu deslocamento para as áreas que ficavam mais secas, e mesmo aqueles que passavam todo o tempo da grande enchente vivendo dentro de canoas. Também demarcavam territórios e ainda como uma questão da própria cosmovisão, como eles viam o universo. Já os aterros são depósitos que misturam terra e resíduos. Eles foram sendo montados com restos alimentares, sedimentos de múltiplos materiais orgânicos e coberto por camadas de terra, aí vem vegetação, restos de concha, moluscos. Seria mais ou menos como os sambaquis no litoral, né? E depois se torna um lugar fértil, né? Se desenvolve a agricultura. Ainda hoje não se sabe quem primeiro construiu esses aterros, quais foram os grupos que iniciaram, mas se sabe que um dos grupos que ainda sabe manter, ou talvez o único, são os Guató. A presença indígena é lembrada na publicação, assim como a dos colonizadores espanhóis, que deram o primeiro nome ao Pantanal, Laguna de los Charaés. Eles vinham do litoral em busca da chamada Terra das Notícias, uma referência ao Império Inca, no Peru, onde havia muita riqueza. E ali também, onde moravam os indígenas da nação Charaés, que tinham ouro prática, de fato, a Laguna de Charaés é um mito geográfico, né, que vai ser desfeito ou desaguado com a presença dos brasileiros que, quando começam a entrada para a região em busca de índios, né, para escravizar, e de riquezas minerais. Expedições científicas também são relatadas no livro, mas a biodiversidade não estava em foco, mesmo na expedição Langsdorff, que considerava o Pantanal apenas um local de passagem para a Amazônia. Os
Os autores de Pantanal, Origens de um Paraíso, também descrevem os processos naturais do bioma. Ele alterna secas e enchentes, com as águas que vêm das nascentes dos rios que ficam no Planalto. A planície pantaneira recebe todos os impactos do que é feito ali. A maior área alagada do mundo vive incendiando agora. Essa ocupação atual preocupa muito, professor? O excesso da pecuária, o pisoteio desmesurado das terras, o excesso da agricultura utilizando agrotóxicos, a mineração está sendo um fator horroroso de contaminação. Ali existe toda uma preocupação de se manter suas nascentes, que sem essa relação de planalto-planície, o Pantanal não existe. Nos encontramos no próximo programa para mostrar projetos e ações que resgatem a esperança num mundo melhor e habitável para todas as formas de vida. Até lá!